Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, habite no seu coração, que o Espírito de Deus possa realmente transformar o seu ser, resplandecer na sua face, que você tenha sabedoria, que todos tenham realmente um belo dia. Posta a lição? E hoje, quarta-feira, 29 de julho de 2026, a lição 5 de hoje, ela tem como título Advertência contra a idolatria. O apóstolo Paulo, ele estava num período, numa época no mundo, em que os ídolos eles eram muito valorizados, por toda a parte ali da Grécia e no modo geral no mundo, onde eles eram tratados com todo respeito e devoção. Agora, imagine você quando chega esse apóstolo e afirma lá em 1 Coríntios 8,4 que o ídolo por si mesmo não é nada, não tem valor algum no mundo, e de que não há um Deus maior do que o Deus Criador do Universo. Certamente a população de Corinto não gostaram desta afirmação de Paulo, porque o apóstolo era firme nas suas convicções e ele não aceitava de forma nenhuma que estatuetas, imagens ou objetos tenham poder mágico em si mesmo. Paulo reconhece, porém, que alguns crentes ali da igreja de Corinto, especialmente os recém-convertidos, que eles saíram ali do paganismo, ainda eles poderiam entender a conversão deles apenas como uma troca de deuses, ou seja, eles aceitando um novo Deus. Essa atitude poderia ser percebida, em especial, na questão de comer de alimentos sacrificados a ídolos, que nós já mencionamos e estudamos na lição anterior. E devido a essas dúvidas ali em Corinto, pela presença desses novos conversos, o apóstolo Paulo ele adverte que nós devemos fugir da idolatria, porque ela acaba com a união da igreja, ela acaba com a comunhão que todos deveriam estar com Deus, porque Satanás começa a trabalhar neste item e expõe todos os crentes da igreja em total perigo. E esse perigo espiritual, ele é contaminador, porque uma pessoa vai contaminando algumas às outras e os enganos provocados pelo inimigo começam a crescer. E Paulo ressaltou ali em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 15 até 18, que assim como participar da mesa do Senhor tem que haver unidade, os crentes são chamados a uma devoção íntima e exclusivamente ao Deus Criador do Universo, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 21 e 22, e que eles não podem beber do mesmo cálice do Senhor e do cálice dos demônios. De algo realmente que era para as pessoas, os crentes, refletirem sobre isso. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 14 até 22, o apóstolo ele retoma a esse tema ali dos alimentos sacrificados aos ídolos, E hoje essa prática ela pode até soar como estranha em muitas culturas, mas era comum nos tempos bíblicos, mas hoje também tem muitas pessoas que assumem isso. Quando animais eram oferecidos a deuses nos tempos pagãos, parte da carne ficava ali com os sacerdotes ali do templo pagão, que a vendiam, e assim uma porção dela chegava aos mercados públicos, onde todas as pessoas compravam, era cristão, não cristão, todo mundo comprava. Como essa carne não era separada das demais,
Um cristão podia comprá-la sem saber o que havia sido oferecido a ídolos. E Paulo lhe dá um conselho sim, para a época e para nós também, que ele é claro, ele diz, esse tipo de carne podia ser adquirido livremente pelos cristãos. Ou seja, ele fala algo que poderia, mas desde que o cristão não soubesse que era de ídolos, né? Porque você vai no mercado, você não sabe se é de ídolo ou não é. Entretanto, embora a carne anteriormente sacrificada pudesse ser consumida em casa, que está lá em 1 Coríntios capítulo 8, versículo de 1 a 13, a prática de entrar nesses templos pagãos e participar dessas festividades era tremendamente, claramente proibida, que o cristão não pode pactuar a sua fé em Deus e em fé dos demônios. O critério é nítido é que em casa comer essa carne era permitido, porque o ídolo nada é, ele não tem poder algum, né? Que está em 1 Coríntios 8,4. Agora, já tomar parte em festividades e cerimônias destinadas a mente pagãs a cultuar deuses diferentes, né? Equivalia a prestar culto a demônios, que o próprio Paulo fala aqui em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 20 e 21. E assim, participar de rituais pagãos significava ter comunhão com demônios. E Paulo é claro aqui, 1 Coríntios 10, 20. Assim como participar da ceia do Senhor é ter comunhão com Cristo. É simples, 1 Coríntios 10, 16. E assim Paulo afirma, vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios, que está lá em 1 Coríntios 10, 21. Assim como Jesus disse quando ele esteve entre nós, ele disse, ninguém pode servir a dois senhores, que está lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. O apóstolo Paulo ensina que Deus requer sinceridade e lealdade e pureza dos seus filhos, e total e plena. A idolatria, ela indica, através de Paulo, que ela provoca ciúmes no Senhor. Está em 1 Coríntios 10, 22. Mas para que isso não aconteça, Paulo oferece uma regra infalível, né, contra a idolatria, que está lá em 1 Coríntios 8, versículo 4 a 6, fazendo referência lá do livro bem antes do Antigo Testamento, lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 e 5, também fala sobre isso, né? Quando ali diz, escuta Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essa ideia de amar a Deus acima de todas as coisas está ali em Deuteronômio 6, 5. E bem clara para isto. Jesus acrescentou mais ainda, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, está em Marcos 12, 31. O que nós podemos ver nessa lição, né, de Paulo, que é tremendamente importante, e os ensinamentos que ele dá para nós não cairmos em enganos e realmente nessas ciladas do inimigo, Paulo ele fala para a igreja de Corinto e para nós hoje, para nós termos cuidado nas participação de rituais idólatras, né? Porque isso faz uma aliança espiritual com forças demoníacas, forças do diabo, de Satanás, o que anula uma total comunhão com o corpo de Cristo, né? Que é a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça da igreja. E principalmente na participação da ceia do Senhor. Paulo adverte e ordena que os cristãos se afastem totalmente, por completo, dessas práticas idólatras, pois o pecado afeta todo o corpo e destrói o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 22, o apóstolo adverte sobre o provocar o zelo do Senhor,
que requer, né, de todos nós e exige de todos nós fidelidade exclusiva, e tentar servir a Deus e ao diabo, ou seja, servir a dois senhores, compromete irremediavelmente a nossa salvação. Paulo, quando no livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 21, ele adverte sobre a intolerância de Deus relacionada à idolatria, que ele abomina. Para o apóstolo, a idolatria é uma lealdade dividida. É mais do que simples adoração falsa, ela é espiritualmente perigosa e é incompatível com a fé em Cristo. Que você, meu amigo, minha amiga, possa realmente ter esses cuidados, né, relacionados à idolatria, porque Deus realmente é um Deus que exige de nós fidelidade, né? É um Deus que exige de nós toda a dedicação para que nós não venhamos a cair em erros, né? Dentro dessa determinação do Senhor. Que você, meu amigo, minha amiga, possa estar atento, se instruir cada vez mais das Sagradas Escrituras, ler esses livros de Paulo, né? Como nós acabamos de ler hoje, né? 1 Coríntios 10, do versículos 1 até 22, que fala sobre isto. Que você tenha um belo dia ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.